Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje a gente começa a série Fome de Ciência e nessa série a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a parte de alimentação, né? Nessa parte de alimentação a gente vai discutir com vocês um pouco da parte de digestão, preparo de um alimento, ou então pode ser também em relação à embalagem, como que ela chega até a mesa do consumidor e também um pouquinho da história, que é uma coisa bem interessante a gente estar sabendo em relação aos nossos alimentos, né? Então, tudo que a gente imaginar que a gente tenha de assuntos aí que a gente possa trazer e discutir, a gente vai trazer aqui para vocês nessa série, tá legal? E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as chamadas bebidas fermentadas, né? O que são essas bebidas fermentadas? Essas bebidas fermentadas, muitos de vocês já ouviram falar, é o caso do vinho, por exemplo, é o caso da cerveja também, né? E tantas outras bebidas, inclusive que algumas bebidas que não são alcoólicas. A gente vai conhecer um pouquinho mais nesse vídeo de hoje. Então fica por aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta. Então, como eu estava falando com vocês agora de pouco, né, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as chamadas bebidas fermentadas. E para vocês terem uma ideia dessas bebidas fermentadas, nós temos aí uma vasta gama de bebidas e que a gente muitas vezes nem imagina ou não sabe que elas são fermentadas, né? Dá uma olhadinha, por exemplo. Aqui vocês conseguem ver, nós temos o Yakult, por exemplo, nós temos aqui também a cerveja, o vinho, todas elas são bebidas fermentadas. Mas tem uma especial que eu acho que é bastante curiosa, né? Dá uma olhadinha aqui também nessa reportagem. Nessa reportagem nós temos aqui, saiba o que é kombucha, a bebida preferida de Caetano Veloso. Se vocês puderem dar uma olhadinha na data, está escrito ali embaixo, foi de 2020 esse artigo. É uma coisa bem interessante porque essa bebida, apesar dela ser fermentada, ela não é alcoólica, né? Então, se vocês repararem bem ali, Caetano Veloso, quem for acessar essa reportagem, vai olhar ali e vai ver que ele toma isso como se fosse um refrigerante. Refrigerante? Refrigerante fermentado? Exatamente, né? A produção de bebidas fermentadas, ela já é relatada assim ao longo da história. Se vocês pegarem o caso dos próprios egípcios, por exemplo, eles já produziam bebidas fermentadas, a cerveja no caso, já no Egito Antigo, há muito tempo atrás, né? Os próprios chineses também, eles começaram a produzir essas bebidas fermentadas, mas inclusive para a produção de remédios, né? E então a gente tem aí vários relatos ao longo da história toda, já de produção desses alimentos fermentados, que traziam benefícios à saúde, né? E que benefícios são esses? Muitos desses organismos a gente utiliza deles, no caso, para poder recompor a nossa microbiota intestinal. E na nossa microbiota intestinal, esses organismos eles produzem vitaminas, vários nutrientes para a gente, né, para poder ter o nosso bem-estar no final das contas, né? Então, quer dizer, eles podem ser consumidos, devem ser consumidos para poder melhorar a nossa saúde. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem até procurar aí a história do leite fermentado, né? Também que é uma história bem interessante. Num outro vídeo, talvez a gente até conte um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas daí, uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Poxa, são fungos e bactérias. Será que não tem nenhum risco eu tomar isso aí? É uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho também, né? Na verdade, os riscos envolvidos é a quantidade que você vai acabar consumindo. Se você beber aí muito fermentado, você pode ter problemas por causa disso, principalmente em relação a um desconforto abdominal, mas também tem a ver com o preparo, né? Já que a gente está falando em micro-organismos, como eu falei, fungos e bactérias, elas podem também interferir ali na hora de você estar fazendo o seu preparado, ter uma contaminação e gerar alguma toxina também. Então tem que tomar cuidado na hora de produzir com materiais confiáveis e principalmente muito bem limpo esse material para não ter nenhuma contaminação. Tá legal? E aí, teria coragem de consumir uma bebida dessas? Bora preparar uma de maneira segura? Então vamos lá. Gengibirra é uma bebida elaborada a partir do gengibre. Os primeiros relatos dela são de 1830. Para fazê-la você vai precisar de 8 centímetros de gengibre fresco, 1 xícara ou 240 gramas de açúcar e 3 gramas de fermento biológico. Descasque o gengibre. Para isso,
Você pode utilizar uma colher de sopa, raspando a superfície. A casca sairá facilmente. Corte o gengibre em fatias finas. Caso queira, pode utilizar um fatiador. Em uma panela, coloque o açúcar e, em seguida, acrescente o gengibre já cortado. Misture tudo e adicione 500 ml de água. Mexa novamente até dissolver o açúcar. Leve ao fogo até ferver. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe por mais 5 minutos. Passado o tempo, apague o fogo e aguarde esfriar um pouco. Transfira o conteúdo para uma jarra ou um outro recipiente qualquer. Acrescente 500 ml de água gelada. Deixe esfriar e experimente a temperatura no dorso da mão. A bebida tem que estar bem morna, quase fria. Agora, com a bebida morna, acrescente o fermento biológico. Mexa bem até dissolver o fermento. Tampe e vamos aguardar aproximadamente 1 hora, se o dia estiver quente. Se o dia estiver frio, pode aguardar entre 1h30 a 2 horas. Passado esse tempo, vamos agora transferir para outro recipiente. Tome cuidado para não agitar o frasco. Temos que deixar o gengibre e o restante do fermento que está no fundo. Agora, vamos transferir para uma garrafa plástica do tipo PET. Utilize um funil para facilitar. Em seguida, comprima a garrafa para retirar um pouco do ar e depois tampe. Leve à geladeira por 24 horas. Passado esse tempo ou até antes, retire da geladeira. Depende do quanto a garrafa estiver estufada. Abra bem devagar, deixando o ar sair lentamente. Coloque em um copo e repare que agora temos uma bebida gasificada e refrescante. Dá para ver as golinhas subindo. Se quiser, coloque uma rodela de limão. Fica muito saborosa. E aí, gostaram? Para vocês terem uma ideia dessa bebida, o quanto ela é interessante, ela é na cidade de Palmeiras, no Paraná. Ela é considerada patrimônio imaterial da cidade, né? Bom, então agora eu coloco alguns questionamentos para vocês. Se vocês viram ali na hora que a gente estava produzindo a bebida, foi utilizado fermento de pão, fermento biológico. E será que, se eu não utilizar aquele fermento, será que aquela bebida vai virar uma bebida fermentada? É uma coisa que a gente tem que pensar. Fora isso, além disso, se eu utilizar outro tipo de fermento também, será que funciona? Mais uma coisinha ainda. Eu falei para vocês no vídeo em relação ao tempo. Vou deixar ali 24 horas fermentando dentro da geladeira. E se eu esquecer e deixar passar muito tempo? O que será que pode acontecer? São questões que acho que são interessantes a gente estar levantando. Além disso, mais uma questão. Eu utilizei água na hora de preparar o material. Se eu utilizasse leite, ficaria diferente? Será que mudaria o gosto? Eu alteraria a receita? Criaria uma receita nova, uma bebida nova? Pois é, esses questionamentos vão ficar sem resposta no vídeo, porque é assim que a ciência acaba caminhando. São esses questionamentos que a ciência sempre vai trazendo e a gente vai pesquisando e levando a ciência à frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a resposta aí para a gente no comentário aí embaixo. Se inscreva no canal também para que ele possa alcançar mais pessoas por aí, que eu acho que é uma coisa bem interessante a gente discutir sobre alimentação. E até o próximo vídeo então. Até mais, gente.